todos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou o Jorge Levi, congrego da Assembleia de Deus de Prados, Minas Gerais. O canal Jorge Levi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPED. Nós estamos no terceiro trimestre, cujo tema, o Deus que governa o mundo e cuida da família. O ensinamento divino nos livros de Ruth e Esther. Estamos na lição 8, que diz assim, a resistência de Mardoqueu. Texto áureo. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu, por que trapassas o mandato do rei? Está em Esther capítulo 3, versículo 3. A verdade prática. Como cristãos somos sujeitos a conflitos éticos, morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e orientação de Deus. A leitura bíblica em classe está em Esther, capítulo 2, versículo 21 ao 23 e capítulo 3, versículo de 1 a 6. Não vou estar lendo para poder ganhar tempo. Vamos à introdução. Introdução. A ascensão de Esther ao trono foi celebrada com grande festa. Assuero decretou feriado e se mostrou muito generoso, distribuindo presentes aos seus súditos. Mesmo na condição de rainha, Esther permaneceu obedecendo a Mardoqueu. Não revelou a ninguém que era judia. Havia muito o que acontecer na corte. Conspiração, inveja e tramas, e a história continua. Possivelmente nessa festa, organizada por Assuero, foram muitos convidados, várias autoridades de grandes influências. É comum em festas haver troca de diálogo entre os convidados. Muito até relata suas origens. No caso de Esther, foi diferente. Ela foi orientada por Mardoqueu, seu primo, a não relatar sua origem. Prontamente ela obedeceu. Deus se agrada daqueles que andam em obediência. Vamos para o primeiro tópico. Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. E o primeiro subtópico, os bastidores do poder. Ambiente de poder costuma ser cercado de sentimentos facciosos. É da natureza humana caída alimentar discórdias, intrigas e ressentimentos, os quais, quando não dissipados, levam a terríveis tragédias. Nem no meio evangélico fica isento. Isso é de origem maligna e deve ser rejeitado pelo verdadeiro cristão. Nos dias de Assuero, 2 de seus guardas, Bigtan e Teres, ficaram muito indignados contra o rei e tramaram assassiná-lo. Mardoqueu trabalhava junto à porta do palácio e ficou sabendo do plano. Fiel ao rei, contou a Esther para que o avisassem. O que ela fez em nome de Mardoqueu. O fato de ter sido promovida a uma posição elevada não envaideceu Esther. Ela não se envergonhou do primo e nem aproveitou da informação para projetar ainda mais o próprio nome. Além de permanecer obedecendo a Mardoqueu, transmitiu ao rei a informação dando-lhe o devido crédito. A atitude de Mardoqueu exemplifica a lealdade que um servo de Deus deve ter, mesmo em ambiente corrupto e hostis. Ele poderia ter ignorado o trama ou até usado a informação para o ganho próprio, mas escolheu agir com integridade. Ao contar a Esther sobre a conspiração, ele demonstrou fidelidade ao rei e, mais importante, um compromisso com a justiça e proteção da vida. Por outro lado, a promoção a uma posição elevada não envaideceu Esther, conforme foi lido no texto. Ela não se envergonhou do primo
e nem aproveitou da informação para projetar ainda mais o próprio nome, além de permanecer obedecendo a Mardoqueu. Transmitiu ao rei a informação dando-lhe o devido crédito. Esther agiu humilde a respeito e reconhecendo a importância de honrar aqueles que o ajudaram a chegar onde ela estava. Esse episódio também traz valiosas lições para os cristãos, para nós, no dia de hoje. Em um ambiente de poder, seja no trabalho, na igreja, na sociedade, frequentemente enfrentamos a tentação de agir com egoísmo e deslealdade. No entanto, como seguidores de Cristo, devemos viver de maneira diferente. Admoesta a rejeitar a inveja amarga e o sentimento faccioso, buscando, ao invés disso, a sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, produzindo bons frutos, imparcial e sincera. A integridade de Mardoqueu e a humildade de Esther são exemplos de como devemos nos comportar em qualquer posição de autoridade ou influência que ocupemos. Eles nos lembram que a verdadeira grandeza não está em acumular poder ou status, mas em servir aos outros com justiça, humildade e lealdade. No ambiente evangélico, assim como em qualquer outra esfera, é fundamental cultivar uma atitude de serviço e um compromisso com a verdade, evitando as armadilhas da ambição e do ressentimento. Vamos para o segundo subtópico, a investigação. A atitude de Esther se revelou não apenas eticamente correta, mas também revestida de prudência. Embora possivelmente ela não imaginasse, houve uma investigação prévia para apurar a informação, descobrindo-se que, de fato, havia um plano homicida em andamento. Bigtan e Pérez foram enforcados. Mardoqueu certamente buscou certificar-se da conversa que ouviu antes de transmiti-la a Esther. O rei, mesmo ouvindo da rainha, teve o cuidado de apurar a informação. É uma questão de justiça. Nesse ponto, o Assuero agiu como um líder sensato e não exerceu o poder de forma precipitada, mesmo sendo confiável às fontes, como no caso de Mardoqueu e Esther. É conveniente que se busque comprovar toda acusação para não cometer injustiça. Agir com base apenas no ouvir dizer estimula a fofoca e torna o líder suscetível a manipulações. A Bíblia enfatiza a importância de uma investigação justa e minuciosa. Por exemplo, lá em Deuteronômio, capítulo 19, e versículo 15, lemos sobre a necessidade de 2 ou 3 testemunhas para confirmar um assunto. E esse princípio busca garantir que a verdade seja estabelecida com clareza e que não haja espaço para falsas acusações ou julgamentos precipitados. Assuero, ao investigar a trama contra a sua vida, demonstrou um compromisso com a justiça e a verdade, o que é essencial para qualquer liderança eficaz. A prudência na investigação também é um escudo contra a injustiça e a manipulação. Assim, um líder que age com base em rumores ou informações não verificadas pode facilmente cometer injustiças. Isso é particularmente irrelevante no contexto de poder, onde as intrigas e conspiração são comuns. Que Deus guarde o nosso coração de toda inimizade e porfia. A vingança não nos pertence,
como filhos de Deus, devemos perdoar e buscar a paz. Portanto, a postura cristã, conforme ensinada por Jesus e pelos apóstolos, é de perdão e busca pela paz. Está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 19 ao 21, nos lembra que a vingança pertence ao Senhor e que devemos vencer o mal com o bem. Esse é o princípio, é importante para evitar que a justiça se transforme em vingança pessoal. Em situação de conflito e acusação, uma investigação justa é essencial para garantir que nossas ações sejam guiadas pela verdade e não por sentimentos de raiva ou vingança. Vamos para o terceiro tópico, subtópico, o registro dos fatos. Desde a antiguidade era costume registrar os fatos ocorridos no cotidiano das cortes. As crônicas do rei ficavam arquivadas para serem consultadas. O ato de fidelidade de Mardoqueu e a importância que deve para o rei e seu reino ficaram registrados, com ou sem registro humano. Devemos sempre fazer a vontade de Deus, sabendo que diante dele todas as nossas obras estão escritas. Mais importante do que o registro humano são os registros divinos. A Bíblia nos ensina que Deus tem um registro perfeito de todas as nossas ações. Em Salmo 139, versículo 16, lemos que Deus viu o nosso embrião e que em seu livro estão escritos todos os nossos dias, antes mesmo que qualquer um deles existisse. Também lá em Hebreus capítulo 4, versículo 13, reforça que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante daquele a quem devemos prestar contas. Finalmente, em Apocalipse 20, versículo 12, vemos que no dia do julgamento todos os mortos serão julgados segundo o que está registrado no livro de acordo com as suas obras. O registro das boas ações de Mardoqueu nas crônicas reais serve como uma metáfora para a justiça divina. Embora possamos não ver imediatamente a recompensa por nossas ações justas, podemos confiar que Deus, em sua infinita justiça, não se esquece de nada. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, nos encoraja a não nos cansarmos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, e se não desistirmos. E para o cristão, a consciência de que nossas ações são registradas diante de Deus deve nos motivar, observados pelos homens. A verdadeira recompensa não está nas honras terrenas, mas na aprovação divina. Jesus nos lembra em Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 4, que devemos fazer o bem em segredo, em nosso Pai, que vê o que é feito em segredo e nos recompensará. Chegamos ao segundo tópico. Amã é exaltado pelo rei. Primeiro subtópico, um novo personagem. Amã era muito rico. Já entra em cena sendo elevado ao possueiro acima de todos os príncipes do reino. Identificado como Agagita, Flávio Joséfo afirma que Amã era amalequita, um povo historicamente inimigo de Israel. O termo Agagita costuma ser associado a Agag, o rei amalequita, mencionado em 1 Samuel capítulo 15, versículo 2, versículo 8, depois versículo 33. Versões bíblicas como NVI
ENTLH, apresenta Amã diretamente como descendente de Agag. Então a ascensão de Amã ao poder é significativo, não apenas por seu status, mas também pelas repercussões que essa promoção traria para os judeus. Assuero, ao elevar Amã, confere-lhe uma autoridade que ele usa para promover seus próprios interesses e alimentar seu ódio contra o Mardoqueu e o povo judeu. A identificação de Amã como agagita é mais do que uma simples referência étnica. É um lembrete da antiga inimizade entre os amalequitas e os israelitas. Essa hostilidade remonta à época do Êxodo, quando os amalequitas atacaram os israelitas em Refidim. Está lá registrado em Êxodo, capítulo 17, versículo 8 ao 13. A inimizade continuou ao longo dos séculos, como o profeta Samuel executando o Agag, o rei amalequita, após a desobediência do rei Saul. Está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2, e versículo 8, versículo 33, conforme foi lido. Amã representa, portanto, a mais do que um simples antagonista na história de Esther. Ele encarna o espírito daqueles que se opõem ao povo de Deus ao longo da história. Sua riqueza e poder não são meros detalhes, mas elementos que aumentam a gravidade de sua ameaça. Amã usa sua posição para tramar um plano genocida contra os judeus, oferecendo uma grande soma de dinheiro ao rei para garantir a execução de seu decreto. A história de Amã e sua inimizade contra os judeus nos lembra das palavras de Jesus em João capítulo 15, versículos 18 e 19, onde ele alerta seus seguidores de que seria odiado pelo mundo. Amã é um tipo daqueles que se levanta contra o povo de Deus, mas a história de Esther nos mostra que, apesar da extrema e conspiração dos inimigos, Deus continua sendo soberano e capaz de proteger e salvar o seu povo. Vamos para o segundo tópico, subtópico. Um herói aparentemente esquecido. O texto não nos informa o motivo da exaltação de Amã. Enquanto isso, nada mudou para Mardoqueu. Apesar de seu ato heróico, tornou-se um herói aparentemente esquecido. É preciso ter sabedoria e prudência para viver momentos de aparente injustiça. Ser guiado pela própria vista pode nos levar a crises emocionais e espirituais, principalmente quando os fatos nos aparecem desfavoráveis. Asaf quase se desviou olhando para a prosperidade dos ímpios. Está lá em Salmo 73, versículo 2 ao 17. O exemplo de Mardoqueu nos apresenta um cenário que poderia ter tido o mesmo desfecho. Mardoqueu, mesmo sem reconhecimento imediato, continuou fiel em sua posição e responsabilidade. Sua atitude reflete a sabedoria em não buscar recompensas imediatas ou reconhecimento humano, mas confiar que Deus vê e valoriza cada ato de justiça e fidelidade. Assim como José no Egito, que também enfrentou período de injustiça antes de ser exaltado, Mardoqueu perseverou sem deixar abater pela aparente falta de recompensa. Além disso, o exemplo de Mardoqueu nos ensina a importância de manter a fé, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Salmo 37, versículo 7, nos exorta a descansar no Senhor e esperar pacientemente por Ele, não nos indignando
com aqueles que prosperam em seus caminhos iníquos. Mardoqueu viveu essa verdade, mantendo sua integridade e confiança em Deus, mesmo quando não era reconhecido pelos homens. De forma semelhante, a história de Asaf, no Salmo 73, serve como alerta sobre o perigo de fixarmos nossos olhos na prosperidade dos ímpios. No caso aqui, ele quase se desviou por causa da inveja e do ressentimento ao ver os ímpios prosperarem enquanto os justos sofriam. No entanto, ao entrar no santuário de Deus, Asaf compreendeu o fim dos ímpios e encontrou paz. Mardoqueu, da mesma maneira, não se deixou levar pela inveja da exaltação de Amã, mantendo sua fé e paciência, confiando que Deus eventualmente faria justiça. Vamos para o terceiro subtópico: evitando frustrações. Quando nutrimos alta expectativa, nos tornamos sujeitos a muitas frustrações. Mardoqueu era servo do rei, mas não tinha acesso direto ao palácio. Para alertar Assuero da conspiração, precisou de que Esther levasse a informação. Mardoqueu não pertencia ao primeiro escalão real e permaneceu exercendo a mesma função de antes, não se abalando emocionalmente. A Bíblia nos ensina a nos contentar com o que temos e não viver ambicionando coisas altas. Considerar merecer mais do que tem gera constante insatisfação e não contribui em nada para o nosso progresso. A vida de Mardoqueu nos oferece uma lição valiosa sobre a importância do contentamento. Ele poderia facilmente ter se sentido injustiçado ou menosprezado por não ter sido reconhecido imediatamente por seu ato heróico. No entanto, Mardoqueu permaneceu firme em sua posição, desempenhando suas funções com diligência e sem queixa. Essa atitude está alinhada com a instrução bíblica de contentar-se com o que se tem, sabendo que Deus não está conosco e nunca nos deixará, nem nos abandonará. Está lá em Hebreus capítulo 3, versículo 5. Capítulo 13, versículo 5. Além disso, a ambição desmedida pode levar à frustração e à insatisfação constante. O apóstolo Paulo nos adverte, está lá em Romanos capítulo 12, versículo 16, a não sermos orgulhosos, mas a nos associarmos com a humilde e não sermos sábios aos nossos próprios olhos. A busca incessante por mais, seja poder, status ou reconhecimento, pode desviar-nos do verdadeiro propósito da nossa vida e missão. Mardoqueu, ao não ambicionar posição elevada, evitou cair na armadilha da frustração e manteve seu foco naquilo que realmente importava. Contentamento é, portanto, um tema recorrente nas Escrituras. Nós chegamos lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 11 ao versículo 13, Paulo relata sobre ter aprendido a estar contente em qualquer situação, seja na necessidade ou na fartura. Esse contentamento é possível quando confiamos que Deus está no controle e que Ele suprirá todas as nossas necessidades, conforme a sua vontade. Mardoqueu exemplifica essa confiança ao continuar servindo fielmente sem buscar reconhecimento e recompensa humana. Finalmente, a comparação com os outros é a fonte comum de frustração. Quando nos comparamos com aqueles que aparentemente têm mais sucesso, pode, no caso que poder ou reconhecimento, podemos facilmente nos sentir desmoralizados ou desvalorizados. Mas o que, no entanto, não se deixou levar pela
comparação. Ele manteve sua fidelidade e seu foco em servir ao rei e ao seu povo, confiando que Deus estava no controle de sua vida e de sua situação. Vamos para o terceiro tópico, a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Vamos para o primeiro tópico, reverenciado por todos. A senhora ordenou que todos os seus servos se curvassem e se prostrassem diante de Amã. Mardoqueu não se curvava e nem se prostrava. Há distinta opinião quanto aos motivos que o levaram a agir assim. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, Mardoqueu recusou-se a se inclinar diante de Amã por lealdade a Deus. Tudo indica que a homenagem prestada a Amã pelos servos do rei e pelos outros ou era imerecida, ou conflitava com atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente a adoração a Deus. Daí Mardoqueu não concordar em curvar-se ou prostrar-se diante de Amã. Os três companheiros de Daniel evidenciaram a mesma convicção. No contexto cultural, no caso aqui e também religioso da época, curvar-se diante de uma autoridade poderia parecer um ato de adoração ou reverência, o que conflitaria com a devoção exclusiva devida a Deus. Para os judeus, inclinar-se e prostrar-se diante de alguém além de Deus poderia ser interpretado como idolatria, no caso aqui, algo estritamente proibida pela lei mosaica. A lei mosaica proibia terminantemente. Então nós vemos aqui que, portanto, então podemos entender que a existência de Mardoqueu como uma expressão de sua fé e obediência aos mandamentos divinos. Além disso, a decisão de Mardoqueu de não se prostrar diante de Amã teve implicações políticas e sociais importantes. Essa recusa não passou despercebida e gerou uma série de consequências, incluindo a ira de Amã, que se sentiu profundamente ofendido e humilhado pela desobediência de Mardoqueu. A atitude de Mardoqueu pode ter sido interpretada como um desafio à autoridade de Amã e, por extensão, à autoridade do próprio rei. No entanto, Mardoqueu estava disposto a enfrentar essas consequências, colocando sua fidelidade a Deus acima de qualquer consideração humana. A história de Mardoqueu, portanto, nos oferece lições valiosas sobre a importância de manter nossa fé e convicção, mesmo diante de pressões externas. Na vida cristã, frequentemente, enfrentamos situações em que a nossa lealdade a Deus é testada. Pode haver momentos em que nos sentimos pressionados e comprometer nossos princípios para agradar outros ou evitar conflito. Assim, a firmeza, no caso aqui de Mardoqueu, nos lembra que devemos ser fiéis a Deus em todas as circunstâncias, confiando que Ele está no controle e que nos sustentará independentemente das consequências. Vamos para o segundo subtópico, a condição de judeu. O texto bíblico sugere que havia mesmo um motivo religioso para a conduta de Mardoqueu. Depois de os servos do rei lhe questionaram algumas vezes porque não cumpria a ordem de Assuero, sua única resposta foi que era judeu.
A notícia chegou a Amã, que também ressaltou a origem judia. O Agagita encheu-se de furor, não apenas contra Mardoqueu, seu ódio foi extensivo a todos os judeus, os quais planejou destruir por completo. Amã não seria o único a almejar o extermínio de todo o povo judeu. A fúria de Amã foi intensificada pelo fato de Mardoqueu ser judeu. Amã, identificado como Agagita, possivelmente carregava uma animosidade histórica contra os judeus, que remontava aos conflitos antigos entre os israelitas e os amalequitas. De fato, essa inimizade de exterminar todos os judeus no Império Persa, a intenção de Amã de destruir um povo inteiro revela a profundidade de seu ódio e a gravidade de sua proposta genocida. Além disso, Amã não foi o único a tentar extermínio dos judeus ao longo da história. Diversos líderes e impérios ao longo dos séculos buscaram eliminar o povo judeu, por razão política, religiosa e ética. Essa perseguição constante é um tema recorrente na história judaica e tem sido uma fonte de sofrimento, mas também de resistência e sobrevivência para o povo de Israel. Chegamos ao último tópico, subtópico, que é subtópico 3, a inimizade intergeracionais. Além de se sentir ferido em seu orgulho, é possível que Amã estivesse agindo movido por uma inimizade intergeracional. Flávio Josefo diz isso, o que confirmaria sua desobediência de Agag, o rei amalequita, morto por Samuel. A Bíblia relata algum episódio de vingança entre famílias, como no caso dos filhos de Jacó, que mataram os sequimitas por causa do ultraje feito a Diná, filha de Leia. Além da Bíblia, a história secular apresenta inúmeros exemplos desses conflitos alimentados e repetidos ao longo de muitas gerações. Não muito longe de nós, em solo brasileiro, são conhecidas as histórias de perpetuação de violência por disputa econômica, geralmente por terras, ofensas morais. Que Deus guarde o nosso coração de toda inimizade e porfia. A vingança não nos pertence. Como filhos de Deus devemos perdoar e buscar a paz. Para os cristãos, nós cristãos, a Bíblia oferece um claro chamado à reconciliação e ao perdão. Jesus ensinou: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 9. Além disso, Paulo exorta: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmo, amado, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 18 ao versículo 19. E, ademais, o escritor, no caso de Hebreu, ainda reforça, está lá em capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A história de Amã e Mardoqueu, por sua vez, nos lembra dos perigos das inimizades intergeracionais e da vingança. De fato, a perpetuação do ódio pode levar a tragédia de larga escala, como quase ocorreu com o povo judeu. No entanto, como seguidores de Cristo, somos chamados
a romper esse ciclo de violência e rancor. Assim devemos buscar o perdão e a reconciliação e a paz. Que Deus nos guarde o nosso coração de toda inimizade e porfia. A vingança não nos pertence. Como filhos de Deus, devemos perdoar e buscar a paz. Chegamos à conclusão. Uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana. Embora não devamos viver desconfiando de tudo e de todo, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano. O maligno pode suscitar ódio contra nós, de onde menos esperamos. Mas o que eu experimentou isso? Precisamos estar atentos e vestidos de toda a armadura de Deus, revestindo de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir e vencer o mal. Nossa luta não é contra a carne e nem o sangue. Chegamos no final dessa lição. Que Deus abençoe aqueles que nos acompanharam, que nós vamos assistir, e que nós possamos cada vez mais seguir esse grande exemplo de Mardoqueu. Ser fiel em qualquer circunstância. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Até a próxima, se Deus quiser. Amém.